Eu sou o professor Inairo Gomes, Francisco Inairo Gomes. Depois de conhecermos as teorias da responsabilidade e da liberdade morais, ainda no campo da ética, vamos discorrer sobre mais um dos elementos estruturais da moral. Desta vez, falaremos dos deveres morais. Os deveres morais. Temos aí, mais uma vez, a árvore da moral, a seta indicando na direção da pétala dos deveres morais, que é exatamente o tema deste vídeo. Ninguém tem o dever de prometer, mas, prometendo, tem uma obrigação a cumprir. Dever, gente, é diferente de obrigação. Os deveres são decorrentes das normas morais e pertencem ao campo da ciência ética, enquanto as obrigações decorrem das normas jurídicas e pertencem ao campo da ciência do direito. O cumprimento de um dever é facultativo, o cumprimento de uma obrigação é impositivo, compulsório. Não obstante o cumprimento de um dever seja facultativo, o seu descumprimento pode ensejar sanções mais drásticas do que o simples descumprimento de uma obrigação. Isso é o que vem ocorrendo com a sociedade brasileira nos dias atuais, em consequência do não cumprimento de um dos deveres morais mais importantes, que é o dever de cidadão. O dever de cidadão, gente, consiste na mais ampla participação política e principalmente no conhecimento e prática dos direitos subjetivos e objetivos, deveres e obrigações inerentes à cidadania, isso com zelo, cuidado e muita responsabilidade. No Brasil, temos cumprido as nossas obrigações de cidadãos, como, por exemplo, pagar impostos e votar. No entanto, temos sido negligentes em relação ao cumprimento dos nossos mais elementares deveres de cidadãos. Por exemplo, exigir legislações eleitoral e partidária éticas, agir criteriosamente na escolha dos nossos representantes, exigir-lhes a prévia aprovação e posterior cumprimento dos programas de governos e, principalmente, reprimir os feios, vergonhosos e habituais estelionatos eleitorais. Os resultados e consequências do descumprimento de uma obrigação são previsíveis, enquanto os resultados e consequências do descumprimento de um dever são imprevisíveis. Por exemplo, se estamos no trânsito e o semáforo fecha, qual é a nossa obrigação? Resposta: parar. Se descumprirmos essa obrigação, qual será a sanção jurídica pré-estabelecida? Resposta: multa e pontos na carteira. Todavia, se estamos no trânsito e o semáforo fecha, também é nosso dever moral parar. Se descumprirmos esse dever, qual será a sanção moral a ser aplicada? Resposta: isso vai depender dos resultados e consequências do ato moral praticado, e que podem ir de um simples questionamento pessoal interno a um profundo remorso e medo, entre outras consequências objetivas e subjetivas decorrentes do cometimento de um crime de atropelamento que pode causar o desamparo de crianças e muita desarmonia familiar e social. Se somos cidadãos brasileiros e o Estado cria uma lei estabelecendo a obrigação de pagar impostos, qual é nossa obrigação? Resposta: pagar. Se descumprirmos essa obrigação, qual será a sanção jurídica pré-estabelecida? Resposta: multa, juros, correção monetária, etc. Mas se somos cidadãos brasileiros e a lei eleitoral estabelece a obrigatoriedade do voto, qual é a nossa obrigação? Resposta: votar. Se descumprirmos essa obrigação, qual será a sanção jurídica pré-estabelecida? Resposta: multa, etc. Ora, se como cidadãos cumprimos as nossas obrigações, muito mais importante será cumprirmos os nossos deveres morais, que em contrapartida garantem os nossos direitos subjetivos, que são muito maiores do que os direitos objetivos
que decorrem do mero cumprimento das obrigações. As sanções morais a que está se impondo a nação brasileira é de uma magnitude incalculável e pode ser traduzida como a aceitação passiva da tirania dos governos, ou seja, da corrupção, da injustiça e da violência institucionalizada, causa do desemprego, da insegurança, da miséria e da escravidão generalizada em todo o nosso país. As sanções morais a que estamos nos submetendo enquanto cidadãos e nação brasileira chegará ao nível máximo do inaceitável. Daí porque precisamos despertar para a importância dos deveres morais e, em especial, daqueles deveres inerentes à cidadania. Na sequência, estudaremos os juízos morais e a forma como eles devem ser aplicados aos atos e nunca aos seus autores, oportunidade em que faremos uma breve retrospectiva dos componentes estruturais do ato moral. Gente, é chegar na hora da festa. A festa da demarquia, que é a verdadeira democracia, cujo pontapé inicial é dado com o conhecimento da ética que agora estamos apresentando. Vamos, portanto, nos manter ligados via redes sociais, entrando em contato, assistindo aos vídeos que estão postados nos sites www.numerito.com e www.constituintepopularetica.com. Vamos fazer os cursos de capacitação para nós aprendermos o que é soberania, exercer a cidadania, agir com ética na sociedade, mudarmos a nossa realidade. Vamos, portanto, gente, participar. Vamos a essa grande festa.